Que o palmeirense é exigente, nós sabemos. É algo histórico. Perder pontos pro pior time do campeonato, do geral, na pontuação, gera incômodo, gera cobrança, gera crítica e tem que gerar mesmo. Afinal de contas, não estamos falando de uma equipe qualquer. Estamos falando do principal time do futebol brasileiro nos últimos anos, que é o Palmeiras. Então, eu entendo a cornetada. Eu acho que tem que acontecer. Agora, é preciso achar a proporção correta das coisas, porque acho que aquilo que o Abel vem tocando nesse início da temporada faz sentido diante do contexto que a gente vive do futebol brasileiro. Então é disso que eu quero falar no vídeo de hoje. Acho que é nem tanto para um lado, nem tanto para o outro, a gente analisar o terceiro empate do Palmeiras na temporada. Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho, vem com a gente rumo a 170 mil inscritos por aqui. Hoje ela volta, hoje tem Champions, que maravilha, na terça de carnaval eu vou narrar esse jogo, Leipzig e Real Madrid, na TNT, na HBO Max, bola rola às 5, e você pode fazer a sua fezinha aí no Aposta Ganha, tá? Deixei as cotações do jogo pra você, claro, Real Madrid, favorito com Vini Júnior, com Rodrigo, favorito pro jogo na Alemanha, com muito frio na Alemanha. Entra no site do Aposta Ganha, o link tá no primeiro comentário do vídeo. Cadastrou rapidinho, você que tem mais de 18, pode fazer a sua fezinha, mas ó, com responsabilidade, hein? Responsabilidade nesse carnaval e responsabilidade também para se divertir no Aposta Ganha. É para se divertir, beleza? Então, Palmeiras ontem empata com o Santo André. Santo André é um time muito abaixo, um time com dificuldades de montagem, né? De investimento e tal, resultando numa campanha das piores que a gente vê no Campeonato Paulista. Tem 3 pontos, né, no geral do campeonato. E ontem o Abel mescla a escalação. Então ele poupa alguns titulares. E aí o primeiro ponto, esse eu acho que é fundamental, né? Esse eu acho que é o ponto de partida para a gente desenvolver o raciocínio sobre esse momento do Palmeiras. Ontem, então, ele não tinha Marcos Rocha, Murino, Aníbal e Veiga como titulares. Não temos pré-temporada no Brasil. Então, um time como o Palmeiras, com um sarrafo alto, com Libertadores para disputar, e não só para disputar, para ganhar, foi semifinalista nos últimos 4 anos consecutivos. Um time como o Palmeiras, que joga o Campeonato Brasileiro para ganhar, foi campeão no ano passado. Um time como o Palmeiras, que está engasgado com o que aconteceu recentemente em Copa do Brasil, e vai jogar a Copa do Brasil para ganhar. Ele precisa ser muito cuidadoso, muito inteligente na gestão de minutos nesse início de ano, com essa insanidade que é o Campeonato Paulista com 16 datas. Ué, o Jorge transmite o Campeonato Paulista, ele fala um negócio desse? Sim, falo. Tenho absoluta liberdade para falar sobre isso. Não é porque eu transmito uma competição que eu preciso fingir que não tem um problema ali. Comigo não funciona assim, nunca funcionou. Então, o Campeonato Paulista, os clubes voltarem, olha que loucura. O Campeonato Brasileiro acabou dia 6 de dezembro. É muito importante a gente voltar um pouquinho, contextualizar isso, né, para aquele palmeirense que está chateado com o empate, tentar entender por que esse tipo de coisa está acontecendo no início do ano. Porque eu acho que passa muito por aí. Claro, eu não vou tirar os problemas de performances individuais de alguns jogadores, não. Eu vou falar de Gabriel Menino, eu vou falar do Everton, que não está numa fase legal. Eu vou chegar lá. Mas vamos lá. O Campeonato Brasileiro acabou no dia 6 de dezembro. Natal, Ano Novo, festas e tal. Vira o ano, dia 4, dia 5, um mês, ou até menos de um mês depois, os clubes se reapresentam. Começam a pré-temporada. Quando se fala em começar a pré-temporada, você tem que fazer os testes físicos, bota o cara na balança, pesa o cara, vê quanto que ele engordou nas férias. Aí você tem que traçar um plano para ele se recondicionar de novo, para ele perder esses quilinhos a mais. Geralmente o cara nem engorda 1, 2 anos. Às vezes quando o cara não é tão cuidadoso quanto deveria nas férias, o cara engorda 10. Mas acho que não foi o caso de ninguém do Palmeiras. Então você vai lá, né, trabalha, pesa, faz teste físico e tal, começa ali a soltar os treinos aos pouquinhos e tal. Dia 20 tem um jogo. 10, 12 dias depois, você tá começando um trabalho, tá soltando os caras ainda. Pum, viagem para Novo Horizonte. Para começar o Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino. Uma viagem longa, 4 da tarde, domingo, sol escaldante, verão no interior paulista, a gente sabe como é duro. Já começa assim.
Aí você joga no domingo, joga na quarta. Joga no domingo, joga na quarta. Joga no domingo, joga na quarta. Aí, finalzinho de janeiro, vira para fevereiro, Supercopa do Brasil. Tem uma decisão para jogar. É uma loucura o calendário do futebol brasileiro no início de ano. Não permite aos times terem uma pré-temporada decente. Coloca jogo em cima de jogo, viagem em cima de viagem, com pressão para ganhar 3 pontos. Pré-temporada, vocês acompanham o que se faz na Europa em pré-temporada? Eu não tô aqui como advogado de defesa do Abel, não, tá? Eu admiro demais o Abel, gosto demais do Abel e já critiquei muitas vezes aqui o Abel. Pelo comportamento, pelos excessos. Então, cara, eu tô de boa pra falar o que eu penso aqui. Mas, pô, pensa no seguinte, olha o que é a pré-temporada na Europa. Que é o que deveria ser modelo pra tudo. Os clubes se reapresentam em julho, aí fazem as excursões, aí o clube sai da Europa, vai para os Estados Unidos, vai ganhar um dinheiro, aí, por exemplo, um Arsenal da vida vai para os Estados Unidos, aí ele faz uma pré-temporada, aí ele enfrenta um Chelsea, aí ele enfrenta um Real Madrid, que estão lá também, todo mundo se preparando, soltando, ajustando, observando, volta, aí faz mais um amistoso contra um time dentro do próprio país e tal. É assim, você tem um mês e 5 dias, 1 mês e 10 dias para treinar, para soltar, para observar. Acabamos de trazer os clubes na janela de virada de temporada, se reforçam bastante, geralmente. Então você traz, às vezes, 3, 4 titulares. Quando é que você vai testar os caras? É num jogo valendo 3 pontos? Quando, se o teste não der certo, a coisa vira um inferno para o treinador? Ou é num amistoso que não vale nada? É a hora de errar. O problema é que aqui o jogo contra o Santo André ontem valia 3 pontos. Mas acertadamente, ao tirar Marcos Rocha, Murilo, Aníbal e Veiga do time titular, o que o Abel fez? O Abel tratou o jogo contra o Santo André como um jogo amistoso de pré-temporada. Ele está correto. Na minha opinião, ele está correto. Porque a hora de observar uma dobra de Caio Paulista com o Piquerez, por exemplo, é agora. Esse é o momento. Na hora de você testar Aníbal e Richard Rios juntos, como já se fez em outro momento, é agora. Na hora de você testar o Zé aberto, quase como um ponta pelo lado esquerdo, como já aconteceu nesse Campeonato Paulista, essa é a hora. A hora de você ir soltando o Flaco Lopes, até porque perdeu o Bruno Rodrigues machucado. Mais um reflexo de uma pré-temporada inexistente do Brasil, que já bota os caras na pressão e dá do que dá. E também a questão do gramado do Allianz, que é um outro capítulo que se adiciona nisso aí. A hora é agora. A hora de você ter um Flaco Lopes ganhando ritmo, ganhando sequência, porque o Endrick não tá aqui, a hora é agora. De você ter um Garcia chegando na linha de fundo, bem como chegou ontem, e já tinha chegado em Bragança, dando assistência pro gol do Flaco Lopes contra o Red Bull Bragantino, a hora é essa, é o Campeonato Paulista. De você ver um pouco mais do John, que em alguns jogos me agrada, em outros nem tanto, de você ver um pouco mais do Luiz Guilherme. Gente, a hora é agora, é o Campeonato Paulista. Se o Palmeiras tem 13 pontos no campeonato, tá invicto no campeonato, tem uma gordura, 13 acho que com o de ontem ele foi a 14, né? Deixa eu só confirmar aqui para ver se eu não estou falando bobagem, mas ele tinha 13 e foi a 14 com o empate ontem em Santo André. Tomou o empate no último minuto e nós vamos falar desse empate já. Mas a hora de fazer as observações, engraçado, né? Quando você quer rapidez para achar um negócio, aí você acha todos os resultados do mundo, menos aquilo que você quer. Mas é isso, o Palmeiras tem 14 pontos. A hora de você observar é o jogo contra o Santo André. Você vai olhar a tabela e vai falar, caramba, o Santo André é o pior time no geral do campeonato. O Santo André tem 2 pontos, o Santo André não ganhou ainda do campeonato. Tá aí um bom jogo pra gente mexer na formação, pra gente fazer uma linha de 4. O Abel já vinha jogando com 3 zagueiros em algumas ocasiões, vamos testar aqui uma formação com linha de 4 na zaga, com Piquerez, muitas vezes a gente segura, faz um terceiro zagueiro ali, e aí solta um pouquinho mais, junto com o Gomes e com o Luan, que foi o titular ontem, e aí solta um pouquinho mais o Caio Paulista como um ala pela esquerda, e muitas vezes a gente faz uma dobra, o Piquerez chega junto do Caio Paulista, como a gente já fez o Marcos Rocha e Mike do outro lado, você ter essa opção pelo lado esquerdo, ter o Caio Paulista jogando do lado onde ele rende, não do outro lado. O Abel colocou o Caio Paulista na direita em outros momentos. É pré-temporada, gente, a pré-temporada é pra isso. Não deu certo, a culpa é do Abel. Cara, ele tem que testar. Ele tem que testar o 4-4-2, ele tem que testar o Caio Paulista na direita, ele tem que testar o John no time, ele tem que testar o Garcia chegando na linha de fundo, ele tem que testar, porque ele não vai ter outro momento para fazer isso se não for agora.
O erro maior disso aí, você pode dizer, não deu certo, tá bom. Fulano não deu certo, fulano não foi bem, fulano esse foi. Tá tudo bem, essa avaliação é necessária, é lógica, tá tudo bem. Agora, culpar o Abel por se colocar nessa condição, não é nem se colocar nessa condição, essa condição é imposta a ele. Porque ele não tem tempo de fazer uma pré-temporada. Então ele é obrigado a fazer esse tipo de teste, a tratar um jogo valendo de Campeonato Paulista como se fosse um jogo preparatório de pré-temporada, porque o Brasil entrega isso para ele em termos de estrutura, organização e calendário. E aí você precisa se virar. Então eu acho que é nessa hora que o torcedor tem que chegar e falar, não dá para empatar com o Santo André, tá bom. O Breno Lopes não foi bem de novo, não aproveitou a chance jogando ali quase como segundo atacante, tudo bem. O Gabriel Menino cochilou no gol do Santo André, porque ele estava ali no Lohan, a bola vem e ele esquece de marcar o jogador do Santo André que sobe na segunda trave, tudo bem. O Everton tem sido uma crítica, tem sido um jogador que eu acho que precisa ter um pouco mais de atenção em cima das performances do Everton. Beleza, entendo, vamos falar sobre isso. Agora, criticar o Abel. A culpa é do Abel porque tomou esse empate do Santo André. O Palmeiras ontem, não fosse o Luiz Daniel, acho que esse é o nome do goleiro do Santo André, o Flaco Lopes ontem poderia sair de campo com um hat-trick. Dadas as oportunidades, pelo menos 2 milagres, 2, um em cada tempo, do Luiz Daniel, goleiro do Santo André, em finalizações do Flaco. O Palmeiras teve volume, essa é a melhor notícia possível. O Palmeiras teve volume para ganhar bem o jogo do Santo André. A pior notícia, não converteu tudo isso em gols. Mas o Palmeiras não foi apático no Bruno José Daniel. Não, o Palmeiras teve uma bela atuação. O Palmeiras teve uma excelente atuação que não se converteu nas oportunidades, não se converteu de acordo com as oportunidades que o time teve. Então, é ainda o período de testes. O Palmeiras vai classificar mole para as quartas de final, tranquilo para as quartas de final do Campeonato Paulista. O Palmeiras estará lá. Então, o Abel também sabe, ele vai administrando essa questão matemática na tabela. O Palmeiras teve amplo controle do jogo. O Flaco Lopes é uma ótima notícia nesse início de temporada. Acho que o Flaco Lopes é um jogador que todos nós já enxergamos, acho que todo palmeirense já percebeu até onde vai tecnicamente o Flaco Lopes, né? Até onde dá para você esticar um pouco a corda com o Flaco Lopes. Não vai até muito longe, mas ele pode te entregar gols se ele tiver sequência, se ele tiver um time que prepare as jogadas para ele e se ele tiver confiança. Então você vê mais um gol do Flaco Lopes na temporada, isso é muito importante para dar confiança ao jogador, principalmente o cara que joga na faixa de campo que o Flaco Lopes joga, o cara que tem as atribuições que o Flaco Lopes tem, empurrar a bola para dentro do gol, a bola precisa estar entrando. Então isso vai crescendo, só que agora tem o Endrick de volta, e aí nós vamos ver muito provavelmente o Abel testar o time com o Endrick e o Flaco, ou o Flaco naturalmente ir para o banco, o Endrick fazer a mesma função. Testes, primeira fase do Campeonato Paulista, para quando chegar, acho que no derby, que ainda na primeira fase ele não vai fazer testes, ele vai colocar o que ele pensa de ideal de escalação para um jogo com um peso histórico que tem um clássico contra o Corinthians. Mas, por exemplo, no jogo com a Portuguesa, depois do jogo em casa com o Mirassol, é aí que o Abel vai olhar a tabela e vai falar, beleza, vamos ver o que pode dar certo, o que não pode dar. Ele precisa ter, porque lá na frente, no mata-mata de Libertadores, quando ele perder um jogador importante, quando ele fizer uma observação de um adversário e for obrigado a mudar o seu plano de jogo, ele já vai ter observado os planos B, C, como que eles se deram na prática. Então, acho que nessa hora, ontem eu vi muita coisa sobre... Ontem, por exemplo, o Flaco Lopes sai, entra o Rony. Acontece exatamente a mesma coisa que aconteceu na Supercopa do Brasil. O Rony já estava em campo na Supercopa e ele foi deslocado para a função de centroavante, para fazer o centro do ataque, que o Flaco Lopes vinha fazendo. O Palmeiras perdeu força de ataque. Ontem o Rony veio do banco, o Flaco Lopes saiu, o Palmeiras perdeu força de ataque com a saída do Flaco Lopes. Ele teve mais esse ponto para observar, ele teve mais essa amostra. Temos um problema quando o Flaco Lopes sai ali, o Endrick não está disponível, e essa configuração pode acontecer exatamente no mata-mata, ou numa reta final de Brasileiro, ou num jogo importante de Brasileiro. Então, gente, beleza, vamos criticar o que tem que se criticar, pontos de atenção, o Everton é um ponto de atenção, Gabriel Menino é um ponto de atenção, Breno Lopes é uma questão, acho que mais do que ponto de atenção, é um cara que até hoje, tudo bem, herói da Libertadores, o gol do título contra o Santos, mas é um cara que entrega pouco, já se desentendeu com a torcida, tá? Não é um cara que tem rendido tão bem, né? Você tem coisas boas, acho que foi o primeiro bom jogo do Caio Paulista, jogando na dele. Tenho gostado de ver o Fabinho, acho que o Luiz Guilherme pode ganhar mais chances.
É fase de observação. Acho que nesse momento o palmeirense tem que entender que ele pode se dar esse luxo. Tem rival do Palmeiras esse ano que tá fazendo continha desesperada para não cair, porque tomou 5 cocos seguidos no Campeonato Paulista. Não é a realidade do Palmeiras. A realidade do Palmeiras é outra. Eu sei que tem a pressão de ter perdido a Supercopa do Brasil também. Num jogo em que o Palmeiras foi melhor. Num jogo em que o Palmeiras finalizou mais e também sofreu com a baixa conversão. Um pouquinho do que foi ontem o jogo contra o Santo André. Você tem mais posse, você cria mais, não consegue furar a meta do teu adversário e acaba empatando o jogo. Um empate que tem algumas semelhanças com o que a gente viu no Mineirão. Mas é fase de observação. É nítido que esse Palmeiras tem material humano para jogar, muito mais do que está jogando agora. Mas nesse momento o Abel optou por testar. E eu acho que com toda a complexidade do nosso calendário, que eu já abordei no vídeo, isso faz todo sentido. O que você acha? Deixa nos comentários aí. Boa terça para todo mundo. Vejo você hoje no jogo da Champions, às 5, Leipzig e Real Madrid, na TNT e na HBO Max. Juízo e tchau!